Galera, aconteceram todos os jogos de ida da Copa do Brasil. Vamos agora analisar, não, né? Porque eu não assisti todos, mas vamos fazer um overview aí do que aconteceu nesses jogos, né? Os placares, se é zebra ou não é zebra, e o que a gente pode esperar da próxima rodada dos jogos de volta, né, da Copa do Brasil. Vamos lá! É isso, estou com a tabela aqui aberta da Copa do Brasil, aqui no Google, né? Mas para trazer o que eu esperava num primeiro momento e os jogos aí que eu vi, aí sim eu trago mais sobre o jogo, né? Eu vi os 3 últimos aí da lista, tá? E aí eu posso trazer com mais detalhes para vocês. Primeiro, Botafogo e Bragantino. O Bragantino, eu quero até dar uma olhadinha aqui, vou olhar junto com vocês para vocês verem que eu tô vendo em tempo real. Eu acho que a última vitória do Bragantino foi contra o Corinthians. Dito e feito. A última vitória do Bragantino foi contra o Corinthians no dia 13/7, naquela volta da parada do Mundial, né? Ou seja, é um time que quando flerta com a mínima possibilidade de ser campeão, ele desaparece, né? Uma coisa de louco. E aí deu azar também de ter pego o Botafogo, que é um time hoje mais consolidado que o Bragantino, né? E aí o Botafogo ganhou sem dificuldades aqui, 2-0. O único jogo da terça, inclusive. E acho que o Botafogo não vai ter dificuldades em confirmar a classificação em Bragança, né? Então, ficou muito complicado para o Bragantino esse resultado. E principalmente esse momento, né? O Bragantino, a partir do momento que ele flerta com a mínima possibilidade de sucesso, ele fracassa. E aqui não está sendo diferente, né? É só mais uma demonstração desse clube, né? Ele não tem força para ser campeão. Isso fica claro, né? Chegou lá em cima no Brasileiro, começou a perder jogos e perde primeira das oitavas da Copa do Brasil. Pegou um adversário forte, é verdade. Mas o momento do Bragantino, até a data FIFA, até a parada do Mundial, era melhor. E acho que agora o Botafogo vem mais embalado e acho que o Botafogo foi ousado na contratação do Ancelotti. Acho que se fosse para trazer algum brasileiro não faria sentido, né? Não tem técnicos brasileiros bons no mercado. E acho que a ousadia é justa e vamos ver se vai dar resultado ou não, né? Um cara que, com o tempo, ele vai aprender o estilo dele, né? Já que ele não era o treinador, ele era o auxiliar do pai dele. Vamos ver como ele se sai. Até o momento, até que tá bem. O outro jogo aí, começando os jogos de quarta-feira, né? CSA e Vasco da Gama. Um jogo difícil pro Vasco, né? A gente já sabia que ia ser complicado, mas conseguiu um empate fora. Acho que tem tudo para classificar em casa. É o time da primeira divisão. E aí o Diniz tem que se provar. Vocês, dentro do meu canal aqui, eu fiquei muito parado, né? Mas tem uma análise da semifinal da Copa do Brasil de 22 e o Flugero do Diniz. E ali tá muito claro o que eu penso dele. Não gosto dele como técnico. Acho a ideia dele uma bobeira, né? Uma bobeirada, tudo uma bobajada a ideia de jogo do Fernando Diniz. Mas acho que com o CSA ele tem que passar do CSA, senão é mais um vexame na carreira dele, que tem muito mais fracasso do que bons resultados, né? Tira 23 de Diniz, você tem uma carreira que só briga para não cair, só deixa o time em última posição. É um desastre completo a carreira do Diniz. E aí, passar aqui é obrigação, tá? É obrigação. Mesmo todos os problemas que o Vasco enfrenta, tem que passar aqui do CSA. O outro jogo aqui foi num horário meio parecido, né? Esses dois jogos aqui, inclusive, foram no mesmo horário. Bahia e Retrô, né? É um jogo complicado, né? Retrô acho que é da terceira divisão. Mas todo mundo sabia que ia ser difícil. O Retrô eliminou o Fortaleza, por exemplo. Então, o Bahia ganha difícil 3-2. Eu acho que essa partida tá aberta. Essa aqui eu acho que é uma da... não zebra, mas é um resultado que pra mim me assusta, tá? Porque o Bahia é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro e teve dificuldade de enfrentar o Retrô e deixou a partida em aberto, né? Acho que podia ter matado nesse jogo. Acho que vai se classificar, mas poderia ser de uma maneira mais simples, né? Se colocou numa pressão aí desnecessária. O mesmo vale para o Cruzeiro, é uma sensação do Campeonato Brasileiro, não é mais o líder, né? O Flamengo já assume a liderança, mas na Copa do Brasil aí tropeçou com o CRB para mim em casa, tinha que ter ganho esse jogo. Não sei, deixa eu ver se o Cruzeiro entrou com o time titular nessa partida, eu não confesso que eu não vi. Entrou com misto, né? Tinha o Gabigol com o Caio Jorge e tudo mais, mas tinha jogadores importantes titulares como o Fabrício Bruno, o Lucas Romero, então acho que tinha que ter ganho essa partida. Não ganhou e é isso, né? Vai levar esse resultado para fora, vai ter que decidir fora
E vai ser difícil, tá? Vai ser difícil enfrentar essa RB lá. Aqui eu só queria confirmar se o Retro tinha eliminado o Fortaleza mesmo. E sim, tinha eliminado. Aí na quarta-feira, para mim, o resultado mais surpreendente da rodada, show do Everaldo, 2 gols, né? Inter 1, Fluminense 2. Esse Inter é zero confiança também, né? Outro treinador que eu não gosto, Roger Machado. Ele sempre tem um começo bom, 6 meses bom e depois é queda livre. Não é diferente no Inter, né? Conseguiu o feito de perder pro Fluminense, que só havia perdido depois do Mundial. Vamos ver se vai ser uma recuperação pro Flu, mas para mim é um baita resultado. Não é uma zebra, né? O Fluminense é time grande, tava jogo chegou na semi do Mundial. Mas é uma vitória interessantíssima fora de casa, né? Vamos ver aí na volta, mas acho que o Flu tem tudo para se classificar. Corinthians 1, Palmeiras 0, o choro segue, né? O Palmeiras já está jogando o próximo confronto, o Corinthians tem que estar atento a isso. Tem um vídeo completo aqui da análise do jogo, eu estava lá em Itaquera na partida, mas o Palmeiras é sempre isso, né? Sempre joga nos bastidores muito forte, é um time que está conhecido por isso, e eles já começaram o trabalho, né? O trabalho está forte ali para ganhar no bastidor, para colocar pressão na arbitragem. A Leila lá que apresentou um ofício, né, para entender a arbitragem do Wilton Pereira no meio da semana. Eu não sei o que ela quer entender, estava impedido, o pênalti foi pênalti, talvez o Ranieri é o único ponto discutível. A análise completa está aí no canal, é uma bobeirada isso aí que o Palmeiras está fazendo, e eles vão fazer tudo para ganhar, e eu espero que não ganhem, tá? É ridículo isso, ridículo, os caras não aceitam derrota. Aí os dois jogos de ontem, São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. O São Paulo entrou, galera, com um time meio misto, tá? Com o Jandrei, aí tinha uma dupla de zaga aqui, mas tinha o Sabino, né? Jogou com o Ender, jogou com o Cedric, aí o meio campo todo mexido. Talvez o Pablo Maia seja o único titular hoje, e o ataque com o Ferreirinha, aí ele não é titular, é o Luciano hoje, mas o André Silva vem jogando, tá? E o Atlético Paranaense que também poupou bastante, tá? E porque está encralacrado na Série B. Para mim, o São Paulo ontem deu sopa pro azar. Porque era muito evitável esse gol. Foi um jogo extremamente tranquilo. Extremamente tranquilo. O São Paulo controlou o jogo o tempo inteiro. Esse time do Atlético é muito ruim. Se o time titular já é ruim, imagina o reserva, né? Trabalho fraco do Dair Helma. Mas esse golzinho no finalzinho do jogo, os 41 segundo tempo, acho, colocou o Atlético no jogo e o jogo da volta é no Paraná. Então, pode acontecer de tudo. São Paulo, para mim, deu uma sopa pro azar aí com esse confronto, tá? Tava encaminhado, 2-0 tava muito encaminhado e deixou escapar, né? Lógico que o foco é o brasileiro, ainda, né, existe um receio de uma briga por rebaixamento, mas eu acho que o São Paulo com os 3 jogos seguidos aí, 3 vitórias seguidas, não corre mais nenhum risco, inclusive passou o Corinthians na classificação, né? Acho que não corre mais risco, 21 pontos, não tem mais chance. E o último jogo da rodada, um jogo que eu achei fraco, tá? Flamengo e Atlético Mineiro. O Atlético fez o gol aí num erro grotesco da zaga do Flamengo ali de saída errada, gol do Coelho. Mas eu acho que foi um jogo bem mediano, tá, gente? Eu sou muito fã do Felipe Luiz aí, tem uns caras que eu converso sobre futebol e me zoam por causa disso, porque eu acho que ele é um treinador mais promissor do futebol brasileiro aí que apareceu nos últimos anos. Só que o trabalho dele só vem piorando no Flamengo. Eu sinto que quando o Felipe Luiz começou a trabalhar, ele tinha um arsenal de táticas, né? Ele tinha uma variação tática muito maior do que ele tem hoje. Hoje ele só quer jogar com pontinha. Lógico, ele quer marcar pressão, mas nem sempre o elenco do Flamengo dá essa opção para ele. E aí eu acho que ele tem que se adaptar ao Flamengo, ao elenco que o Flamengo tem. E não o que ele está fazendo, né? O Flamengo está despejando muito dinheiro, Samuel Lino, Saúl, não sei o que, Emerson Royal, né? Estão montando o elenco inteiro para ele jogar do jeito que ele gosta, né? Só dá certo porque o Flamengo tem muito dinheiro. Mas se fosse qualquer outro clube, o Felipe Luiz teria uma pressão tremenda, porque ele não está conseguindo se encaixar com o elenco que o Flamengo tem. Isso é problemático. O Atlético Mineiro, sinceramente, gente, é um timinho nota 4, nota 5, aí, time mal treinado pelo Cuca. Os jogadores são bons, mas não deu liga, né? Não deu liga esse elenco aí do Atlético. Chegou em finais de Libertadores e Copa do Brasil ano passado e perdeu. Mas vamos ver aí, próximo jogo, acho que essa é a grande zebra da rodada pra mim, tá? Porque eu não vi o Atlético chegando perto do Flamengo, líder do brasileiro e tudo mais, mas ganhou.
e agora decide em casa. Então é o grande confronto aí a grande chance, na verdade, do Atlético Mineiro passar, tá? Então vamos ver aí. Semana que vem tem uns jogos, né? Quarta-feira, Bragantino e Botafogo, em Bragança, em São Paulo. Atlético Mineiro e Flamengo também. Quarta-feira, 7 da noite. Às 7h30 tem Retrô e Bahia, né? Jogo aberto, muito aberto. Às 7h30 também Atlético Paranaense e São Paulo aberto. Acho que o único confronto tá fechado, pessoal, é Bragantino e Botafogo, tá? O resto, pra mim, pode acontecer de tudo. Tá tudo aberto essas vagas. Fluminense e Inter aí, também na quarta, 21h30, junto no mesmo horário de Palmeiras e Corinthians no Allianz, 21h30. E na quinta, só 2 jogos, Vasco e CSA, CRB e Cruzeiro. Então, pra mim, assim, tirando esse primeiro confronto, pode acontecer de tudo, não tem chaveamento definido. Então, tudo pode acontecer nessa Copa do Brasil. E se passar um Retrô da vida, um Atlético Mineiro no lugar do Flamengo, um CSA, um CRB e Cruzeiro, pode acontecer, o jogo é na casa do CRB. Podemos ter umas quartas de final mais fracas que umas oitavas, né? E acho que fica muito encaminhado também para os times grandes que passarem dos confrontos de times grandes, como Atlético Mineiro e Flamengo, como Fluminense e Inter, como Palmeiras e Corinthians, como São Paulo, que provavelmente vai passar para o Atlético Paranaense. Então pode ter aí, dependendo do chaveamento do que acontecer, um caminho aberto para esses times chegarem numa possível final de Copa do Brasil, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia é trazer esses vídeos falando sobre a rodada inteira fechada, tanto de brasileiro quanto de Copa do Brasil, e eu acho que é um formato que é bem legal para vocês, e vou ser sempre muito transparente dos jogos que eu assisti, dos jogos que eu não assisti. Claro que não é um pós-jogo como foi o que eu fiz do Corinthians com o Palmeiras, mas é mais rapidinho só para dar uma dimensão de como tá? Então é isso, amanhã sai vídeo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana. E no domingo sai o pós-jogo do jogo do Corinthians. Beleza? Um grande abraço, valeu, falou e até mais, pessoal.